Se o seu planejamento financeiro para 2026 vai ser só pagar as contas e acumular patrimônio, desculpa eu te informar isso, mas você já vai fazer tudo errado. Porque a sua vida ela não deve ser, ou não deveria, ser só ficar pagando boleto e acumulando dinheiro simplesmente para isso, né? E esse vídeo eu acho que ele vem em muito boa hora, porque a gente tá entrando no ano de 2026, muita gente já tá começando a fazer as metas pro próximo ano, né? E a vida financeira provavelmente vai ficar no meio dessas metas. E também porque eu viajei recentemente, e nessa viagem que eu fiz eu tive alguns pensamentos que eu acho que é muito legal compartilhar com você aqui, pra gente falar um pouco sobre essa angústia financeira que a gente sente sempre que a gente precisa pagar uma conta. E eu acho que isso é muito prejudicial para você. Pro meu caso específico, eu sou consultor financeiro, eu trabalho com finanças e investimentos todos os dias, eu também sou líder da área de consórcio aqui da consultoria que eu trabalho, que eu sou sócio. Então, meu dia a dia é sempre de ficar estudando novas interações, novas estratégias, ficar estudando o caso dos clientes, ficar olhando o cenário político, econômico. É muita questão financeira na minha rotina e eu acho que às vezes a gente desligar um pouco disso é talvez a melhor coisa que a gente possa fazer para nossa própria vida financeira. Eu sei que parece meio estranho, mas confia em mim que esse vídeo vai ser muito legal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Falando um pouco do que me motivou a fazer esse vídeo, eu acabei de voltar de uma viagem onde eu fui para Viena, Bratislava e dei uma passada por Madrid também. E dentro dessa viagem que eu fiz, eu acho que foi uma das viagens mais incríveis que eu já fiz, porque eu fui para Viena durante a época de Natal, né? E se você não entende muito disso, não tem muito conhecimento disso, Viena é conhecido como um dos natais mais bonitos do mundo. E realmente é uma coisa assim absolutamente fantástica. E foi muito legal ter ido lá, porque como Viena é conhecida na época do Natal por ser um Natal muito bonito, os preços também são muito mais caros. Isso conversa diretamente com a nossa vida financeira, porque na viagem que eu fiz, que eu e a minha esposa nos planejamos para fazer isso, a gente realmente foi para gastar sem culpa e a gente realmente gastou muito dinheiro. Só que foi legal desligar um pouco dessa ideia do tipo, eu preciso dar uma segurada, eu preciso, sabe, não gastar tanto. E a gente desligou completamente disso porque a gente tinha se planejado para isso, a gente construiu esse momento juntos. E gastar sem culpa é uma das coisas mais incríveis do mundo. E quanto mais tempo você passa gastando sem culpa, sem prejudicar o seu planejamento financeiro, mais tranquilo e mais leve vai ser a sua relação com o seu próprio dinheiro. Então, tem gente que gasta muito dinheiro, que gasta totalmente sem culpa, mas não tem nenhum patrimônio na conta. Essa é a grande maioria das pessoas. Tem pessoas que têm patrimônio investido e tal, mas acabam tendo muita angústia financeira mesmo guardando dinheiro. E é muito interessante a gente pensar isso, porque muita gente acha que quando você começa a guardar dinheiro, as coisas vão acontecer meio que automaticamente, né? Você tem dinheiro guardado, aí daqui a pouco você começa a descansar e tal, e isso não é verdade, porque o dinheiro ele é uma construção que está muito mais próximo da psicologia do que da matemática em si. Inclusive eu falei isso no Reels, então já me segue lá no Instagram. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então, o primeiro ponto que eu queria te falar é que às vezes você realmente precisa desligar um pouco essa cabeça de economizar e acumular patrimônio por si só. Porque o seu dinheiro, ele tem que ser um meio para alguma coisa. Ele não pode ser uma finalidade. Você não pode querer guardar dinheiro só porque você precisa ter dinheiro na conta. Ele tem que ter algum objetivo. Mesmo que o objetivo seja não gastar ele tem que servir para algum objetivo gastável. Então deixa eu colocar isso em palavras. Quando a gente fala, por exemplo, que você precisa ter uma reserva de emergência, a ideia dessa reserva de emergência é você não gastar esse dinheiro, porque é uma reserva para emergência. Só que ela está construída para ser gasta em algum momento, porque a gente sabe que as emergências vão acontecer muito provavelmente em todos os anos. Você vai ter uma emergência um pouco mais cara. E essa reserva de emergência, por mais que a ideia seja não usar, ela está programada para ser usada. E quando você faz uma carteira de aposentadoria, muita gente busca fazer uma carteira de longo prazo para que essa carteira renda fruto suficiente, né, dinheiro suficiente para pagar o salário lá na aposentadoria. Só que a construção dessa carteira pressupõe automaticamente um gasto lá na frente. Então lá na frente você vai gastar esse dinheiro. Só que tem muita gente que quer guardar dinheiro para simplesmente ter dinheiro na conta. E aí eu sempre faço o mesmo questionamento que imagina que eu entrego para você agora uma conta, abri uma conta no banco para você e eu coloquei lá 5 milhões de reais. Só que eu proíbo completamente você de resgatar esse dinheiro e os rendimentos dele. Será que esse dinheiro serve para alguma coisa? Será que você usaria essa conta bancária para alguma coisa? Será que isso deixaria você mais tranquilo? E quando você constrói um patrimônio para nunca usar o seu dinheiro, é mais ou menos isso que você está fazendo. Você está trancando o seu dinheiro. E quando eu criei o método financeiro que eu aplico com os meus clientes, que é a organização financeira com propósito, é justamente na mentalidade de gastar dinheiro. E isso soa
tão estranho para alguns consultores que eles acabam não refletindo sobre qual que é a lógica de tudo isso. Então, quando eu falo que você tem que guardar dinheiro para gastar mais, é exatamente esse ponto, porque quando você tem um objetivo que você especificou que você precisa guardar dinheiro para aquele objetivo e você vai fazer ele render cada vez mais, é que lá na frente, quando você cumprir esse objetivo, você vai gastar esse dinheiro sem culpa, que foi exatamente o que eu fiz nessa viagem. Eu e minha esposa guardamos dinheiro durante o ano inteiro, a gente se planejou completamente para fazer essa viagem, e quando chegou esse momento dessa viagem, a gente gastou completamente sem culpa, porque a gente já tinha guardado esse dinheiro durante todo o tempo e já sabia que a gente ia gastar esse dinheiro. A gente tinha feito um investimento para a viagem de Natal, para gastar em Viena, para comprar as coisas, né? E para você ter uma ideia, aí eu não sei se você sabe muito disso, né? Mas Viena tem uma tradição de ter um Natal muito bonito, né? Um dos natais mais bonitos do mundo, e realmente é uma coisa absolutamente fantástica. E lá eles têm, é muito popular lá os mercadinhos de Natal, que é como se fossem feiras de rua, sabe? Onde a galera se reúne para conversar, comer alguma coisa, né? E tem algumas tradições lá. E a principal delas é que cada mercado de Natal tem uma xícara própria. Se eu não me engano, Viena tem mais de 20 mercados de Natal, então imaginem mais de 20 xícaras, né? E cada mercado de Natal, uma xícara custa 5 euros. Então, essa xícara aqui, por exemplo, ela é uma xícara de Viena, tá? De um dos mercadinhos de Natal, se eu não me engano, o principal mercadinho de Natal ou um dos maiores, né? Essa xícara aqui com um chocolate quente dentro ou um vinho quente deles que eles chamam de Glühwein. Essa xícara aqui cheia custa 10 euros. Só que lá tem a tradição de que se você quiser devolver a caneca, eles te devolvem 5 euros. Mas eu não devolvi, então eu paguei 10 euros numa caneca com vinho quente dentro. Isso dá 60 e poucos reais, se você considerar as taxas de câmbio. Nunca na minha vida eu gastaria 60 reais para tomar um vinho quente no Brasil, entende? Só que a gente se planejou para viajar e a gente, na viagem, essas coisas de pega turista, a gente vai acabar caindo, porque eu não sei se eu vou voltar para Viena, adoraria voltar para Viena, mas mesmo que eu volte para Viena, eu não vou ser a mesma pessoa e Viena não será o mesmo lugar. Então, essa compra aqui, ela simboliza também um presente para mim. E imagina se eu tivesse ido para Viena fazendo a viagem de última hora, não me planejando para fazer isso, sem ter dinheiro na conta, né? Sem ter dinheiro na minha conta internacional para gastar lá. Se eu tivesse ido super despreparado, provavelmente eu não teria dinheiro para comprar essa xícara, que é uma relíquia para mim. Isso aqui tem um significado muito maior do que ser apenas uma xícara. Então, quando eu falo que o dinheiro tem que ser um meio e não um fim, é exatamente isso que eu tô falando. O dinheiro tem que ser um meio para você trazer recordações para sua casa, por exemplo, para você passar um momento com a sua família, para você passar um momento na sua festa de casamento, enfim. E quando a gente fala de planejamento financeiro para 2026, a maioria dos planejamentos financeiros passam por construir momentos. Porque na vida, né, a gente construir um planejamento financeiro é pra gente construir um momento em algum momento. É um momento em algum momento. Então, muita gente começa a investir para comprar casa própria. Muita gente começa a investir para trocar de carro. Muita gente começa a investir para fazer uma festa de casamento, para fazer uma viagem, para fazer uma cidadania, alguma coisa, né? Então, a maioria dos planejamentos financeiros, eles começam não com investimento, mas com um objetivo específico. E quando a gente vai fazer isso para 2026, é preciso que você entenda que existem alguns pilares específicos que vão fazer total diferença no seu planejamento financeiro de 2026. Eu anotei aqui 3 pontos principais, e o primeiro deles é que você precisa reajustar a sua rota se no seu planejamento financeiro você colocou somente quero investir X mil reais por mês. Você precisa ajustar isso porque se você colocou que eu quero investir R$ 1.000 por mês, provavelmente você não vai investir R$ 1.000 por mês. Agora, se você fizer uma pequena mudança, quer investir R$ 1.000 por mês para fazer tal coisa, aí é bem mais provável que você guarde dinheiro. E quem está falando isso não sou eu. São estudos acadêmicos que mostram, né? Eu já falei várias vezes aqui nesse canal, você já deve estar cansado de ouvir falar isso, que estudos comprovam que quando a gente investe com alguma finalidade, a gente geralmente guarda de 20 a 30% mais dinheiro. Isso é estudo, né? Então, se a sua meta financeira é guardar R$ 1.000 por mês em 2026, você não vai guardar R$ 1.000 por mês em 2026. Agora, se a sua meta financeira é guardar R$ 1.000 para fazer uma viagem no final de 2026, é bastante provável que você vai guardar R$ 1.000 por mês no ano de 2026. Então você tem que ajustar essa sua rota e ajustar e calibrar essa sua meta para alguma finalidade, senão não vai dar certo. E também é preciso que você coloque dentro do seu planejamento financeiro o lazer. O lazer ele é importante, então você tem que sim construir uma reserva de emergência, ela é fundamental. Você tem que sim investir para sua aposentadoria para ter uma renda passiva, é fundamental. Mas no meio do caminho, a vida não vai te esperar, velho. A vida vai exigir que você viaje, você vai cansar de ficar no mesmo lugar todos os dias. Então você precisa colocar o seu lazer. E, claro, a gente sempre fala muito de viagem internacional, viajar por 7, 10, 15 dias. Mas às vezes você se planejar para passar um dia gastando sem culpa, sei lá, você vai pro litoral do seu estado e você vai gastar R$ 1.000 sem culpa naquele dia. Pô, isso também é um lazer, né? Então você precisa colocar o lazer
dentro das suas metas financeiras de 2026. O segundo ponto é que existem alguns níveis de liberdade financeira, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para você dar uma visualizar depois. Os 7 níveis de liberdade financeira eu vou deixar no final do vídeo também. E num desses níveis, se eu não me engano, foi no nível 3, eu coloquei de 10 a 20% o que eu chamei de gasto sem culpa, que é justamente as experiências de curto prazo que sustentam o seu planejamento de longo prazo. Não existe um planejamento de aposentadoria se você não vive sua vida enquanto isso. Não existe uma carteira de aposentadoria que vai te gerar um salário, uma renda passiva, se durante 20, 30 anos você fica trancado dentro de casa porque você não saiu para aproveitar. Isso não vai acontecer, porque uma hora você vai cansar. Então é importante que você tenha esses gastos sem culpa, que você tenha esses momentos de lazer. Isso aí eu tô colocando agora dentro do seu fluxo financeiro, não da parte dos investimentos. Então perceba que são duas mudanças que eu quero que você faça para o seu planejamento financeiro de 2026. E aí, a parte da blindagem, ela também vai ser super importante. Pouca gente menciona isso, porque a gente fala muito de reserva de emergência do tipo, se estourar um cano da sua casa, se, né, o pneu do seu carro furar, se roubarem o seu step, enfim, a gente sempre fala as tragédias de tudo isso. Mas quando a gente tem reservas financeiras e seguros, especificamente seguros de carro, seguro residencial, seguros de vida, essas coberturas desses seguros e essa blindagem que você faz da reserva de emergência e dos seguros específicos permitem que você não gaste aquele dinheiro que será gasto com lazer. Então olha como é interessante a gente falar que a blindagem patrimonial também é uma forma de você gastar mais. Então, o seguro do seu carro, que você está mais acostumado provavelmente, é uma forma de você não gastar tanto dinheiro caso o seu carro dê problema. E esse dinheiro que você não gastou quando o seu carro deu problema, é um dinheiro que você vai usar para o lazer também. Porque a sua vida ela não pode ser só boleto. Sua vida não pode ser as contas de janeiro, depois as contas de fevereiro, depois as contas de março, depois as contas de abril e assim sucessivamente. Você precisa viver sua vida enquanto isso. Você tem que passar o inverno em algum lugar. Você tem que viajar no verão com seus amigos, com seus parentes. Você tem que passar o carnaval se divertindo. A vida ela não vai esperar que a sua carteira de investimentos esteja pronta para você aproveitar. Você tem que ter um jeito de construir a sua carteira de emergências, construir a sua carteira de aposentadoria ao mesmo tempo em que vive. E é exatamente isso que eu fiz no método OFP, que é o método de organização financeira com propósito. E muito além de ter construído o método e ter feito isso como um produto de serviço, né, um produto financeiro, é também um produto que é psicologicamente atrativo, se eu posso dizer dessa maneira, porque você vai aprender a viver a vida do jeito que você acha que deveria viver, dentro, claro, das suas limitações de renda. Ninguém ganha dinheiro infinito, então é importante que você entenda que existem sim limitações, mas que sempre que você estiver olhando para sua vida financeira, você vai estar rumo a algo que você mesmo escolheu. E quando você coloca um propósito na sua vida financeira, geralmente seu propósito muda, as coisas vão mudando, os planos vão mudando, mas você tem sempre dinheiro para fazer aquele propósito mudar. Então esse é um vídeo para que a sua vida não seja só boleto, esse é um vídeo para que a sua vida não seja só angústia, só problema financeiro, só investimento, só reserva de emergência, ações, e o Lula e o Bolsonaro e a economia e a taxa de juros. Não é isso. Dinheiro não é isso. Dinheiro é um meio para você construir algo muito maior, que demanda muito mais falar de sentimentos do que realmente de matemática. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E se eu te ajudei em alguma coisa, comenta aqui embaixo para eu entender como que você está recebendo a minha mensagem por aqui. Eu espero você no próximo vídeo.